Olá, pessoal! Vamos para a nossa primeira aula de correção de questões da banca CESP e Sebrasp. Vamos para o primeiro passo de vocês em direção à aprovação. Toda semana nós vamos disponibilizar lá no grupo um simulado e vamos fazer a correção das questões desse simulado com vocês. Então não saiam do grupo, permaneçam conosco, porque nós trabalharemos aqui conteúdos que são cobrados de forma recorrente pela banca. Vamos para a primeira questão, que vai trabalhar com sujeito e objeto direto. Por que a banca nos traz esse tipo de questão? Porque ela sabe que o candidato confunde sujeito com objeto direto. É uma tendência das pessoas confundirem sujeito com objeto direto. E por que elas confundem? Porque elas não estabelecem uma ordem. Você precisa de estabelecer uma ordem ao analisar uma oração. Você precisa de primeiro buscar o verbo, depois buscar o sujeito e depois buscar o complemento. Essa é a ordem. Se você não seguir essa ordem, você vai cair na pegadinha da banca. Então você vai olhar para a oração, você vai buscar o verbo. Depois do verbo, você vai buscar o sujeito. O que você precisa fazer para encontrar o sujeito? Você vai fazer algumas perguntas ao verbo. Você vai perguntar quem ou o que. Quem ou o que. Mas você vai fazer essas perguntas antes do verbo. Quem ou o que antes do verbo. Aí você vai encontrar o sujeito da oração. Se você fizer a pergunta depois do verbo, se você fizer depois do verbo, o que você vai encontrar é complemento. Então você vai fazer a pergunta antes do verbo, vai encontrar sujeito. Depois você vai encontrar o complemento. Olha só, antes de nós respondermos a questão, vamos analisar aqui algumas orações que eu coloquei para vocês. Ó. Acabou o gás. Qual é a tendência do candidato? Ele vem aqui e encontra o verbo, acabou. Aí ele faz o seguinte, ele pergunta aqui, ó, acabou o quê? Acabou o quê? O gás. Ah, o gás é o objeto direto, está completando o sentido do verbo sem preposição. Essa pessoa errou, já perdeu essa questão. Simplesmente porque ela não estabeleceu ordem. Ela procurou o primeiro complemento. Se você faz a pergunta depois do verbo, o que você encontra ali é complemento. Mas você não vai fazer isso. Você vai buscar primeiro o sujeito da oração. Para encontrar o sujeito, você busca o verbo e faz a pergunta antes. Então, eu vou perguntar aqui, ó. O que? O que acabou? O gás. Então, isso daqui é o meu sujeito, não é objeto direto, é sujeito. A oração aqui está na ordem indireta, na ordem inversa. Por que a banca coloca assim? Porque ela sabe que vai complicar a sua vida. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que o sujeito só aparece antes do verbo, que o que aparece depois é sempre objeto, é sempre complemento, e não é assim. O sujeito ele pode aparecer no início da oração, no meio da oração, no final da oração. Então você tem de fazer a pergunta ao verbo. Primeiro você vai encontrar o sujeito. O que acabou? O gás. Esse é o sujeito. Na ordem direta ficaria assim, ó. O gás acabou. Acabou. O que acabou? O gás. Sujeito, verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Ok? Então, primeiro você vai buscar o sujeito. Agora, olha aqui no de baixo, ó. Entregou o gás. Só descer um pouquinho aqui. Entregou o gás. O que é que você vai fazer? Primeiro, localizar o verbo. Depois, você vai buscar o sujeito. Você vai perguntar ao verbo. Pergunta primeiro. Quem entregou? Quem entregou? Ele. Ele entregou. Ele entregou o quê? O gás. Agora eu já encontrei o sujeito, que é ele. Quem entregou? Ele. Aí eu vou buscar o complemento. Entregou o quê? O gás. Agora eu tenho o complemento do verbo sem preposição, objeto direto. Verbo transitivo direto. Olha debaixo. Acaba a tarde inútil. Eu quero que vocês me respondam. A tarde inútil é sujeito ou é objeto direto? Aí que as pessoas se enrolam. Por quê? Você precisa estabelecer ordem. Verbo, sujeito, depois o complemento. Você vai buscar o verbo. Qual que é o verbo? Acaba. O que as pessoas tendem a fazer? Acaba e elas vêm aqui e fazem a pergunta depois. Acaba o quê? A tarde inútil. Ah, então a tarde inútil é o objeto direto. Não. Não seguiu a sequência correta. Você vai buscar primeiro o sujeito.
Então, você vai fazer a pergunta antes do verbo. O que? O que acaba? A tarde inútil. Então, a tarde inútil é o nosso sujeito. Na ordem direta, ficaria assim, ó. A tarde inútil acaba. Essa é a ordem direta. Acaba é o verbo. O que acaba? A tarde inútil. A tarde inútil é o nosso sujeito. Então, você precisa estabelecer ordem. Primeiro encontrar o sujeito, depois o objeto, porque senão você vai perder a questão. Vamos lá, ó. Tem um trecho ali acima e a questão é: nos trechos, chega o correio, fecha a casa e espera surpresa, os elementos correio, casa e surpresa exercem a mesma função sintática. Vamos ver se isso é verdade. Vamos analisar oração por oração. Chega o correio, chega o verbo. Vou buscar primeiro o sujeito, vou fazer a pergunta antes. O que? O que chega? O correio. O correio, então, é o nosso sujeito. O que chega, o correio. Na ordem direta, ficaria o correio chega. Chega o verbo intransitivo, não precisa de complemento. Vamos lá. Fecha a casa. Fecha o verbo. Vou perguntar ao verbo para encontrar o sujeito. Quem? Quem fecha? Ele. É um sujeito desinencial, um sujeito oculto. Ele fecha. Mas ele fecha o quê? Fecha a casa. Agora a casa está completando o sentido do verbo. É objeto. Objeto direto, né? Objeto direto, porque não tem preposição no início. Ah, mas este A ali, este A não é a preposição? Não. O A aqui ele está acompanhando o substantivo feminino. Todas as vezes em que você vir um A acompanhando o substantivo feminino, aquele A não é preposição, aquele A é artigo. Então, nós temos um objeto direto, verbo transitivo direto aqui, e a casa é o objeto direto, certo? Mas eu busquei primeiro o sujeito, fecha a casa. Quem fecha? Ele. Encontrei o sujeito. Agora eu busco o objeto, o complemento. Fecha o quê? A casa. Agora vamos para a outra. Espera surpresa. Espera o verbo. Quem espera? Ele. Ele espera. Espera o quê? Surpresa. Surpresa é um objeto. Está completando o sentido do verbo, sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Então vamos lá. Correio, casa e surpresa exercem a mesma função sintática? Não, não exercem a mesma função sintática. O correio é sujeito, casa é objeto e surpresa é objeto. Na verdade, correio é o núcleo, né, do sujeito, casa é o núcleo do sujeito e surpresa é objeto. Então, nós não temos ali termos exercendo a mesma função sintática. Ok? Então, precisa estabelecer ordem para você não cair nessa pegadinha. Olha a próxima questão. Há um trecho aqui. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu até nós. Então, o que nos interessa está aqui, neste período. Lembrando que o período é o que começa com letra maiúscula e vai até o ponto. Então, o que nos interessa está ali. A banca quer saber se o sujeito da forma verbal parou é fábrica, né? Se o sujeito de parou é fábrica. Então, vamos lá. Parou está aqui, ó. O que parou? Ao voltarmos, o futebol ininterrupto parou. O sujeito ali é o futebol ininterrupto. Este é o nosso sujeito. Este é o sujeito da forma verbal parou, do verbo parou. Há ali no meio uma oração intercalada, né? Uma oração que está ali para atrapalhar a sua vida. Olha, nós temos o verbo jogávamos, temos o verbo parou e tem este outro verbo aqui, o verbo correu. Se nós temos ali no período 3 verbos, nós temos 3 orações. A primeira oração é ao voltarmos, o futebol ininterrupto parou. Ao voltarmos, ok? É a primeira oração. Mas observe que nós temos outro verbo. Então, tem ali outra oração. O que ele está iniciando uma outra oração. Que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente. Isso é outra oração. Estão vendo? Então, a banca coloca ali de forma proposital essa oração ali no meio para poder te confundir, para distanciar o verbo do sujeito e te induzir ao erro. Mas o sujeito da forma verbal parou não é fábrica.
O sujeito é o futebol ininterrupto. Este é o sujeito, certo? Vamos para a próxima questão. E essa próxima questão vai cobrar a respeito do verbo haver. Isso aparece demais nas provas da Banca CESP e Sebrasp. Observem o seguinte, vamos analisar aqui antes de irmos para a questão propriamente dita. Houve brigas durante o evento. Prestem atenção, porque isso daqui aparece muito nas provas. Houve brigas durante o evento. Apareceu ali o verbo houve, que vem do verbo haver. Quando dentro da oração aparecer o verbo haver, você vai sempre tentar substituí-lo por existir. Se você puder substituí-lo por existir, o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Se você puder substituir por existir, o verbo haver vai ser um verbo impessoal. Então, houve brigas, eu poderia dizer existiram brigas durante o evento. Eu poderia trocar. Se eu pude trocar o haver por existir, então ele é um verbo impessoal. E como verbo impessoal, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. Olhou para a oração, observou que tem o verbo haver, você vai tentar substituir por existir. Nem sempre será possível. Mas se for possível, se você conseguir substituí-lo por existir, o verbo haver é um verbo impessoal e ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Tá. Se estivesse assim, ó, há pessoas na rua. Eu observei que tem o verbo há ali que vem do verbo haver. O que eu vou fazer? Vou tentar substituí-lo por existir. Então, há pessoas na rua, eu poderia dizer que existem. Existem pessoas na rua. Pude substituir o verbo haver por existir. Isso quer dizer que ele é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, eu não poderia dizer há pessoas na rua. Há pessoas na rua, porque ele é um verbo impessoal. Agora, às vezes, o verbo haver, ele vai aparecer em uma locução verbal. E aí você vai seguir o mesmo passo a passo. Ó, deve haver assaltos durante o evento. Deve haver, é uma locução verbal. Aqui, nós temos o verbo auxiliar. E o verbo haver é o verbo principal. O verbo principal é o que comanda a locução verbal. Eu vou observar se ele pode ser trocado por existir. Deve haver, eu poderia dizer, devem existir. Devem existir assaltos durante o evento. Pude trocar o verbo haver por existir. Então, o verbo haver ali é um verbo impessoal. Como o verbo impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas ele está ali em uma locução verbal. E por estar em uma locução verbal, ele vai passar, vai transmitir essa impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar vai ter de ficar na terceira pessoa do singular também. Vai ficar na terceira pessoa do singular também. Então, o que comanda é o verbo haver. Por exemplo, se estivesse aqui, ó, deve haver, deve haver questões, deve haver questões fáceis na prova. Deve haver questões fáceis na prova. Observem que aqui apareceu a locução verbal. Deve haver. Deve haver. Observei o verbo haver. Vou tentar substituí-lo por existir. Eu poderia dizer devem existir. Devem existir questões fáceis na prova. Pude substituir o haver por existir. Então, este haver, ele é um verbo impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Mas ele apareceu uma locução verbal. Olha, deve haver locução verbal. Então, o verbo auxiliar, ele vai se tornar um verbo impessoal também. Então, eu não poderia dizer aqui, ó, devem haver questões fáceis na prova. Eu não posso dizer devem haver. Por quê? Porque o haver é um verbo impessoal ali e ele passa a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, é isso que vocês precisam saber
né? Ou precisariam, né? Para que vocês respondessem as questões. Então, vamos lá. A forma verbal haja poderia ser flexionada para o plural hajam, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Então, vamos observar lá no texto. O que nos interessa é esse trecho aqui, ó. Nas áreas, nas áreas em que haja intensa movimentação. Apareceu o verbo haver, eu vou tentar substituí-lo por existir. Nas áreas em que haja, eu poderia dizer nas áreas em que existam. Nas áreas em que existam não, né? Concordando. Nas áreas em que exista intensa movimentação. Eu pude substituir. Então, este verbo, ele é um verbo impessoal. Como que ele tem de ficar? Terceira pessoa do singular. Então, eu não poderia dizer nas áreas em que hajam. Eu não posso colocar o verbo no plural, porque ele é um verbo impessoal, ok? Então, a questão ali é uma questão errada. Eu não poderia fazer essa substituição de haja por hajam, não poderia. Agora, observem a próxima questão. É sobre o mesmo conteúdo, sobre o emprego do verbo haver. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, para a data, ó. Aqui nós retiramos essa questão de uma prova aplicada em 2018, com este conteúdo. E nós selecionamos uma outra prova com este mesmo conteúdo. Sabe de qual ano? 2025, deste ano, ok? Então é importante que vocês resolvam questões de provas recentes, sim, mas de provas antigas também, tá? Os conteúdos são os mesmos, tá? Então vamos lá. Assim, há menos plantas, menos chuva, mais emissões de carbono. O trecho que nos interessa é esse, né? Há menos plantas. Olha. A forma verbal há poderia ser substituída, mantendo-se a coerência, né, que é a lógica e a correção gramatical do texto, por podem haver. Será que nós poderíamos substituir o há por podem haver? Vamos ver. Assim, há menos plantas. Apareceu o verbo haver. Vou tentar substituir por existir. Assim há menos plantas, eu poderia dizer que assim existem menos plantas. Então, eu pude substituir o verbo haver por existir. Então, ele é um verbo impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Aí, aqui, ele está em uma locução verbal, ó. Podem haver. Podem haver, eu posso dizer que podem existir. Pude trocar o haver por existir, ele é um verbo impessoal, fica na terceira pessoa do singular. A impessoalidade do verbo haver, que é o verbo principal ali, né, vai passar para o verbo auxiliar dessa locução. Então, o verbo auxiliar também precisa ficar na terceira pessoa do singular. Então, o correto é pode haver. Eu poderia substituir por pode haver, mas não poderia substituir por podem haver. Então, a questão aqui está errada. Vamos então à correção da próxima questão. E essa próxima questão trabalhou com o conteúdo de colocação pronominal. A colocação pronominal é a posição que o pronome vai assumir em relação ao verbo. Então, é a posição de quais pronomes em relação ao verbo? A posição dos pronomes me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os e as. Estes pronomes, eles poderão aparecer antes do verbo, então eles poderão aparecer antes do verbo, poderão aparecer no meio do verbo, poderão aparecer depois do verbo. Essas três posições. Quando esse pronome aparecer ali antes do verbo, nós chamamos de próclise. Próclise é a posição do pronome antes do verbo, ok? E aí eu quero que vocês se lembrem aqui desse PR e vão pensar em primeiro. Então, a próclise é quando o pronome aparece primeiro, aparece antes do verbo. Exemplo, não me responderam. Não me responderam. Observem que ali o pronome, ele apareceu antes do verbo. Nós temos o verbo aqui, o pronome apareceu antes. Então, isso é próclise, né? Essa posição do verbo ali é chamada de próclise. E observem também que aqui, ó, ele não vem
separado por hífen, tá? Então, não vem, não está separado por hífen, ok? Não está separado por hífen. Só verificar como está aparecendo para vocês, ok? No meio do verbo, quando ele aparece no meio do verbo, nós chamamos de mesóclise. Então, a mesóclise é o pronome no meio do verbo. E aí você vai lembrar aqui desse me e associar meio. Aparece no meio do verbo. Olha o exemplo, hein? Responder-me-a. Responder-me-a. Observe que o pronome ali, ele apareceu no meio do verbo. O verbo é este aqui, ó. Responderá. Responderá é o verbo. O pronome apareceu no meio, ok? Então, isso é uma mesóclise. Ele vai aparecer ali entre, ele vai aparecer entre hífens, ok? Ele vai aparecer entre hífens. E depois do verbo, quando o pronome aparecer depois do verbo, nós chamamos isso de, só colocar aqui e voltar, de ênclise. Então, a ênclise é a posição do pronome depois do verbo. E aí eu quero que vocês lembrem desse em e vão associar a and, final, fim. Então, depois, no final, depois do verbo, nós temos ênclise. Como exemplo, responderam-me. Responderam-me. Então, ali o pronome está depois do verbo. Isso é ênclise. E neste caso, ele vai aparecer ali separado por um hífen, tá? Então, separado por um hífen, ok? Tá. Para responder a essa questão, vocês precisariam de saber, né, da colocação pronominal, e a cada aula nós vamos trabalhando alguma regrinha de colocação pronominal. Vocês teriam de saber também que há algumas palavras que atraem o pronome para perto delas. São palavras ímãs, né? Elas atraem o pronome para perto delas. Quais são essas palavras? Advérbios, alguns pronomes, né? Pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, conjunções subordinativas, palavras negativas. Então, essas palavras, elas atraem o pronome para perto delas. Era isso que vocês precisariam de saber para responder essa questão. Vamos ao enunciado ali, ó. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo como um ato criador. A correção gramatical seria prejudicada caso o pronome me em me parece fosse deslocado para após o verbo, né, após parece, e ficasse assim, ó, parece-me. Ok? Então, deixaria aqui de ter uma próclise, pronome antes do verbo, e passaríamos a ter uma ênclise, pronome depois do verbo. Poderíamos fazer isso ou não? Então, vamos lá. O trecho que nos interessa é este, ó. Inicialmente, me parece. O pronome apareceu aqui, antes do verbo, próclise. Nós temos aqui a palavra inicialmente. A palavra inicialmente é um advérbio. Inicialmente é um advérbio. As palavras que terminam em mente são advérbios. Rapidamente, lentamente, vagarosamente, exaustivamente, são advérbios. E o advérbio, ele necessariamente atrai o pronome para perto dele. Ele é uma palavra atrativa. Então, este pronome aqui, ele não poderia, de maneira alguma, ficar aqui após o verbo. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, uma palavra atrativa. Então, quando a banca diz que a correção gramatical do texto seria prejudicada se houvesse essa troca, está correto, né? Essa afirmação está correta. O pronome necessariamente teria de ficar ali perto da palavra inicialmente, porque a palavra inicialmente é um advérbio, é uma palavra atrativa. Então, está certa a questão. E aí, ao longo das aulas, como eu disse para vocês, né, nós vamos trabalhando essas regrinhas de colocação pronominal. Mas, por hora, eu quero que vocês guardem essa sigla aqui, ó. Nariz.
que são as iniciais dessas palavras ímãs, né? Essas palavras que atraem o pronome. Quais palavras que atraem o pronome? Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Essas palavras necessariamente atraem o pronome para perto delas. Olha só o exemplo. Não, como que eu faria aqui? Não me viu ou não viu-me? Qual seria a forma correta? Nós temos aqui uma palavra negativa, né? Não, nunca, jamais são palavras negativas. E essas palavras, elas atraem o pronome para perto delas. Então, eu não poderia dizer viu-me, teria de dizer não me viu. Agora, prestem atenção para um detalhe. Aqui abaixo, ó, está assim, ó, não me viu, não viu-me. Nós temos aqui uma palavra atrativa, né, o não, mas nós temos uma pausa ali depois. E essa pausa pode ser vírgula, pode ser ponto de exclamação, de interrogação, ok? Aqui é uma vírgula, uma pausa. Quando a palavra negativa, né, após a palavra negativa, ou qualquer uma palavra que atrai ao pronome, né, quando depois dessa palavra atrativa tiver uma pausa, essa pausa ela quebra o poder de atração. Então, o pronome ele tem de ficar depois do verbo, não vem mais para perto da palavra. Por quê? Porque teve uma pausa aqui. Olha aqui debaixo, ó. Hoje se sabe ou hoje sabe-se essa regra. Qual seria a forma correta? Nós temos aqui a palavra hoje. Hoje é um advérbio, né? Um advérbio de tempo. Advérbios, ó, eles atraem o pronome para perto. Então, hoje se sabe e não hoje sabe-se essa regra. Agora, olha o detalhe aqui abaixo, ó. Depois do advérbio apareceu uma pausa. Essa pausa, ela quebra o poder de atração daquela palavra. Então, eu não posso dizer aqui, hoje, se sabe. Eu tenho que colocar o pronome aqui depois do verbo. Hoje, sabe-se essa regra. Por quê? Porque teve uma pausa ali. Olha a outra. Os materiais que, aí vai ficar aqui, os materiais que te dei ou os materiais que dei-te. Dei-te. Qual seria a forma correta? Eu tenho de observar aqui, ó. Eu tenho aqui o que. O que, quando ele é pronome relativo, você pode substituí-lo por o qual, a qual, os quais, ou as quais. Então, os materiais, os quais. Pude substituir por os quais. Este que é um pronome relativo. E pronome relativo atrai o pronome para perto dele. Então, correto é os materiais que te dei e não dei-te. Ok? Mas a cada semana nós vamos trabalhando essas regrinhas aí de colocação pronominal para vocês. A resposta, então, aqui é que a questão está certa. Ok? Finalizamos, então, né, essa primeira aula. E sexta-feira, agora, depois de amanhã, vocês terão mais uma aula. Nós vamos fazer a correção de mais algumas questões com vocês, da banca CESP e Sebrasp. Vamos fazer ao vivo uma live que será transmitida pelo YouTube. Vamos colocar o link lá no grupo. E nós queremos muito a presença de vocês. Queremos muito vocês lá junto conosco, ok? Então, até a próxima aula, que será sexta-feira. Vamos desbancar a banca. Até lá.